É preciso entender que o diabo é inimigo. E o inimigo veio para fazer quê? E como ele consegue fazer isso? Através das suas armadilhas. Cuidado com as armadilhas de Satanás. O apóstolo Tiago, não Tiago, irmão de João, mas o irmão de Jesus, Judas, aliás, ele disse na sua carta: aqueles homens que desprezavam as dignidades, vituperavam as autoridades, e ele disse que são como animais irracionais. O homem não é um animal irracional, mas de tanta estupidez na terra, aqueles que foram feitos com raciocínio se tornaram irracionais. E por causa da falta de sabedoria, inteligência, claro, espiritual, sabedoria carnal e diabólica é o que há demais. Daniel já falou disso. A ciência se multiplicará. E a ciência não trouxe sabedoria no homem. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Aleluia. Então, Judas disse que são como animais irracionais, que são colocados, então, presos nas armadilhas. O que acontece com os animais? Os animais, por causa da irracionalidade, eles conseguem cair nas armadilhas dos homens. Até uma criança pode caçar um elefante. O elefante é forte, o leão é forte, mas pode cair nas mãos de uma pessoa frágil, até de uma criança. A criança abre um buraco bem grande, tapa o buraco, vem o elefante e cai lá e vai dizer: agarrei o elefante. Como conseguiste? Vai dizer assim: na minha terra chama-se tua cabeça. Amém? Só que existe sabedoria do alto, a inteligência espiritual, para você poder entender a respeito das armadilhas de Satanás. Não se compreende com a sabedoria humana. Veja a ciência, os cientistas, os sábios segundo a carne, caíram nos laços de Satanás. Não conseguiram escapar das armadilhas do diabo. O diabo armou laços na terra. E com esses laços ele vai prendendo as pessoas para executar a sua missão: matar, roubar e destruir. Os homens que acham que são inteligentes caem nos laços do diabo. Cuidado com Satanás. Ele é o inimigo. Por isso ele se chama diabo. Diabo, inimigo. E você precisa ter a sabedoria do alto. Você precisa ter os olhos espirituais. Não estou a te falar os teus olhos se abrirem para você ver visões. Não. Estou a falar os olhos do entendimento. Entendimento do quê? Da palavra de Deus. Quando você entende as coisas espirituais, então você está na vigilância. E o homem que está vigiando jamais cairia nos laços do diabo. Jesus falou no livro de Lucas, capítulo 12, no versículo 35. 12:35. Cilada de Satanás,
Olha o que Jesus falou: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Ouviu? Com essas duas ferramentas, você será um homem entendido e vigilante. Você está pensando que a vigilância, para você não cair nos laços de Satanás, é ficar atento? Calma aí, está a ver diabo. Você não vai ver diabo. O diabo é espírito. Amém? Mas você vai ver diabo no pecado, nos homens, nas coisas do dia a dia. Você quer ver o diabo? É só sair para fora da tua casa e você vai ver o diabo a passar. Dentro da tua casa, se você abrir televisão, você vai ver: olha o diabo, como canta a Sofia, olha o diabo debaixo da... Abre na internet, vai ver o diabo nas redes sociais, na rua, em tudo você vê o diabo. O Matrix, como eles chamaram, o mundo e o seu príncipe. Por isso, irmãos, Jesus disse: você precisa se cingir com o cinto, se amarrar com o cinto. Mas qual cinto é esse aí? O apóstolo Paulo explica bem como é que se chama esse cinto. Quem sabe? Cinto do quê? Da verdade. Bem forte para o Rei da Glória. Estejam cingidos os vossos lombos. Lombos são esses aqui. Tem que amarrar os teus lombos com o cinto da verdade. E o que é isso? Cinto da verdade. Entendimento na palavra de Deus. Bem forte para o Rei da Glória. Aqui tem um doutor que explica o que não te explicaram. Até os doutores da teologia não conseguiram explicar isso. Cinto da verdade, palavra de Deus. Mas você não deve somente ter a palavra. Se você tiver o cinto e não acrescentar isso aqui, e acesas as vossas candeias. Um é o cinto e outro é o candelabro, o candeeiro, a lâmpada. Você quer dizer amém? O cinto serve para amarrar nos lombos e o candeeiro serve para iluminar as nossas trevas. Você quer dizer amém? Bem forte para o Rei da Glória. Por que os dois? Cinto, candeeiro. Ou então luz. Porque se falar candeeiro, tem candeeiros apagados. Se falar lâmpada, tem lâmpadas apagadas. Calma aí, está acesa, aquela está apagada. É lâmpada. Então vamos falar luz. Você quer dizer amém? Verdade, luz. Palavra, Espírito Santo. Bem forte para o Rei da Glória. Ouviu? Só palavra não basta. Se você está cheio de palavra e não tem a luz, que é o Espírito Santo, não tens nada. Quando tem luz, a palavra, sim, se torna quê? Quem se lembra? Espírito e vida. Bem forte para o Rei da Glória. Quando não tem lâmpada acesa, não. Quando a lâmpada não está acesa, a palavra é quê? Letra. E a letra faz o quê? A letra, quando não tem luz, a palavra é carne. A carne para nada que aproveita. Só o Espírito é que vivifica. E esse Espírito vem através do Espírito Santo, que é a verdade e a vida. Você quer dizer amém? Bem forte para o Rei da Glória. Ouviu? Com essas duas ferramentas, lombos cingidos, bem preparado, armado com a palavra de Deus. Tua mente armada com a palavra de Deus. Teu coração enxergado com a palavra de Deus. Eu sinto cingido nos lombos.
e com a lâmpada acesa, então vai se cumprir aquela palavra do profeta Davi, o salmista Davi. Tua palavra, ó Deus, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quem tem lâmpada nos seus pés, mas acesa e não apagada, terá luz nos seus caminhos, ou então vai ver os caminhos. E quem vê os caminhos não vai quê? Tropeçar. Bem forte para a Rei da Glória. Tropeça o quê? É os laços. Jesus diz: o dia tem 12 horas. Ou então perguntou: não tem o dia 12 horas? E os discípulos responderam: sim, das 6 às 18 são 12 horas. E ele falou: então quem anda de dia não quer? Não tropeça. Por quê? Porque ele está vendo a luz. Cuidado com os laços de Satanás. Por isso eu falei, até os mais sábios segundo a carne caíram nos laços de Satanás. Por quê? Eles não têm a verdade e não têm a luz. Sua sabedoria carnal é trevas. Quem anda de noite tropeça. Sua sabedoria diabólica é noite. Mas aquele que está em Cristo Jesus e que anda no Espírito, sim, tem os seus lombos cingidos e tem a sua candeia acesa. E porque ele tem os lombos cingidos com o cinto da verdade e também sua candeia acesa, então ele não anda de noite, mas anda de dia. E porque ele anda de dia e de dia tem a luz, ele jamais vai cair nas armadilhas de Satanás. Mas o que anda de noite vai cair nos laços do diabo. Ouviu? Esse é o colírio que Jesus manda para você ungir os teus olhos. Aconselho-te que unges os teus olhos com colírio para que se acabe esta cegueira espiritual. Quem não tem a palavra de Deus como espírito e vida, quem não tem a sua candeia acesa, é um cego. E os cegos não veem no caminho que eles passam. E assim Jesus diz: nenhum cego poderá guiar outros cegos. Ambos cairão onde? Na cova. Deixai-os, são os condutores cegos. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou vai ser cortada. Os condutores cegos e o povo cego, lhes faltou a palavra da verdade e também a luz do Espírito de Jesus. Aleluia. Espírito, palavra. Jesus, Espírito Santo. Deus. Um é a palavra e outro é o Espírito. Mas também a palavra é Espírito. Também o Espírito é verdade. Ou é a palavra. Bem forte para Jesus Cristo. Oh, somente assim. De resto, são cegos caminhando na cegueira, na escuridão e vão cair nos laços de Satanás. Não há inteligência, não há esperteza, não há sabedoria, segundo o homem ou a carne, que evitará o homem cair nos laços de Satanás. Sabe por quê? Porque o diabo é espírito e o homem é carne. E o espírito é mais inteligente do que a carne. E como você vai escapar dos laços daquele que é espírito? E não é qualquer espírito. Não é qualquer espírito, um espírito muito grande. Antigo combatente, veterano de guerra, campeão dos campeões. O único que ele não venceu foi Jesus de Nazaré. Aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Jesus. Ouviu? Mas a única coisa que te capacita para você resistir os laços das tentações, para você estar em pé diante desse campeão, é palavra
e o Espírito. Sem isso, os reis caíram nos laços dele. Os poderosos da terra, ontem, hoje são os pequenos. Os ricos ontem, hoje são pobres. Se não ficar pobre aqui, vai ficar no inferno. Aleluia. Os famosos ontem, hoje é vergonha. A ciência de ontem, hoje é brinquedo das crianças. A fama, a moda de ontem, hoje é vergonha para a nossa geração. E eu, como gosto de vos contar uma história. Eu falei, se aparecer um Lada 0 km agora, essas crianças que não conheceram Lada, vocês mesmo aí, os mais velhos uns até já tem barba, não conheceram Lada. E eu vou lhes falar, esse mandava nos anos 80. Né? Não sei, vocês como são, os Tugas não tiveram Lada. Essa aqui é Made na União Soviética e Cuba, né? O Lada, naquele tempo, o carro chamado Lada, você não pode imaginar. Era para os homens poderosos da terra. E hoje se aparecer 0 km e dizer, esse carro já mandou, vai falar, esse aqui, epa, como então, esse carro é bem feio. Sim, é a sabedoria do quê? Dos homens, que é mutável. Mas a sabedoria de Deus é imutável. Bem forte para a Rei da Glória. Hã? Olha para mim. Antigamente, no meu tempo, as mulheres serem gordas era moda. Todo homem queria uma mulher gorda. Hoje, as querem mulheres fininhas. Viu como tudo vai mudando? Hã? Ter cabelo crescido nos homens era moda. Vai lá na internet e diz só, eu quero ver pessoas na Google, diz assim, dos anos 60, 50, 40, 50, 60, 70. Você vai ver os jovens de cabelo assim. E era moda. Hoje é vergonha. Até eu, que não é moda, que estou a criar cabelo porque fiz pacto com Deus, me tornei vitupério na terra. Hoje já ninguém, hoje até passa as pessoas estão a gostar do meu cabelo. Antigamente, quando eu saía, as pessoas hoje já me olham só e dizem, bem bonito. Bem forte para Jesus. Mas tive que resistir. Já vos contei a história, né? Eu gosto de contar histórias. Quando eu estava no monte, o carro avariou e tínhamos que vir para a igreja. E a minha esposa saía muito cedo, 6 horas, 7 horas, que é para vir preparar as roupas na casa da empregada, para levar para a igreja, para ir mudar na igreja. E eu ainda dormia até 8 horas. Ok, agora vou partir. Não conseguia apanhar táxi por causa do cabelo. O taxista parava, eu tentava subir, o cobrador olhava para mim e fechava a porta. Mandava arranca. E ainda me olhava assim. Se não é maluco, olhava para mim e eu estava de bengo. Sabe que no monte não pode andar de sapato. Metia aqueles de bengos aí, ele olhava para mim. Mandava arrancar. Sabe o que eu fiz? Fiquei escondido atrás de umas mulheres. Fiquei escondido. Quando vês, a pessoa que eu sentei ao lado dele olhou para mim. Eu falei, toma ali, bem forte para a Rei da Glória. Outra história. Outro dia, o carro avariou nas bombas. Deus é tremendo, nunca avariou no meio da estrada, é incrível. Quase a entrar nas bombas, desviava, já nem arrancava. Parou, já não arrancava. O óleo da caía, babá óleo, a água toda arrebentou, não sei o que, aqueceu, explodiu com o motor, não sei, alguma coisa assim. E eram quase 22 horas. Naquele dia demoramos muito na igreja. Falei com os guardas, deixei o carro lá. Não tem problema, cota. E fomos na estrada, no autoestrada já. Essas bombas aí do autoestrada. Quem passa aí, a ponte do 30. 25, né? Os carros tentavam parar, quando olhavam para mim, avançavam. Ultimamente eu falei na Soninha,
Dá-me aqui a toalha, o lenço. Vem forte para a rei da glória. Vem forte. Vem forte. Ouviu? Tive que fazer assim. Peguei. Também já suspeita. Oh, esse está assim por quê? Faz que máscara. Ultimamente, mesmo com a toalha, estava a passar e eu falei, não, você fica lá, pede você e eu fico atrás. É pior, tá? Aquele é o bandido e esse é o laço que ele meteu. É incrível. Até que apareceu um, tentei subir no caminho, ô senhor, vai lá atrás. Eu estou vos ajudar, está vindo subir mais aqui. Nós dois lá como Mwanangambé atrás. Mwanangambé. Estamos a parar, caímos na rede da polícia. Na entrada, eles estavam a atacar para sair do monte. Na entrada do monte já tinha um controle. Quem conhece aí no SIAC sabe. Aí no SIAC. Controle com o carro deles, homens armados. Alto. Pá. Olharam para mim. Esse homem é estranho. Separaram a menina. Eu falei, meu Deus. Então separaram a menina. Lhe levaram no outro lado. Foram lhe perguntar, fala aí. Ele é teu quê? É meu marido. Nome dele é quem? X. Vieram a mim. Ele é teu quê? Minha esposa. Nome dele é quem? X. Eu embora falei, embora Soninho. E eles tinham os bilhetes. Soninho? Vem forte para a rede. Falei, não, ele não é tua mulher. Aqui não tem Soninho. Eu disse, não, esse é o nome de casa. Fala o nome completo. Falei o nome completo. Vocês estão indo onde é só? No monte. No monte? Como assim? Não, nós vivemos no monte. Vocês vivem no monte? Vamos. Bem forte para a rei da glória. Aquilo era perturbação que você não imagina. É isso que acontece na terra. Eu disse que no princípio, no passado, muito cabelo era moda. E todos os jovens compravam produtos para o cabelo crescer, penteavam, com estaladame, calças apertadas lá embaixo, que varia o asfalto. Mas hoje, quem veste daquele jeito, até as crianças vão lhe apedrejar. Vão lhe gritar, oh, é a sabedoria dos homens. Você crê, diz amém? Mas a sabedoria do nosso Deus, como já falei, imutável, ela permanece. Então, para você escapar dos laços que Satanás armou na terra, você tem que se amarrar com a palavra de Deus, que é o cinto da verdade, e acender a sua candeia, que é o Espírito Santo em você, e assim você verá os laços. Não é ficar atento. Ele é Espírito. Aqui se vem um demônio, você não vai lhe ver. Se o demônio se transfigurar em anjo da luz, você vai acreditar. Mas esses laços estão no mundo físico. Eles são espíritos, mas trouxeram os laços no mundo material, que é o pecado. As oportunidades que vão aparecendo no teu caminho. Veja só, por exemplo, quando uma pessoa ora muito, os demônios vão se reunir. Calma aí, o que vamos fazer para lhe tirar do trabalho? Não, vamos lhe dar um emprego. E bem grande. Põe lá no emprego onde vai ganhar bem, mas também não terá tempo de trabalhar, de orar. Ouviu? Daqui a pouco uma porta bem grande, aonde a pessoa trabalha noite e dia. E o homem disse, vou fazer como? É bênção. É um laço para te tirar o quê? Da oração. Veja uma pessoa que está a perturbar as trevas. Vão colocar uma menina a ser solteiro no caminho dele. Pode ser casado. E ele vai pensar que é bênção. E vão deixar cair. Você crê, diz amém? Você crê, diz amém? Os laços de Satanás. O propósito de Satanás de te deixar cair, ou então te amarrar, te prender no laço, é te deixar cair em pecado. E quando o homem cai em pecado, é preso na armadilha. Tem que vir um outro para te libertar. Você crê, diz amém? Bem forte para a rei da glória. Glorifique a Jesus. Mais forte. Ouviste? E para esta lâmpada continuar acesa, você tem que alimentar ela. Muitos receberam
Ou então acenderam as suas lâmpadas, mas depois a lâmpada se apagou. Assim como na vida natural, essa lâmpada que está acesa tem uma fonte que está a alimentar ela. Amém? Tem uma fonte. A barragem tem que estar a trabalhar. O dia que a barragem parar, aqui também para. Se o carro, tem que ter combustível. Se é bateria, tem que ter carga. Por isso você tem que carregar sempre a bateria que está dentro de você. E Jesus agora vem e mostra como se carrega a bateria que alimenta a lâmpada, que é você, para continuar acesa. Ele disse que vigiai e fazeis o quê? E orai. Vigilância é isso que eu falei primeiro. Para manter a lâmpada acesa, para alimentar o que está em você, é através de uma vida de oração. Quanto mais você orar, mais você vai se alimentar, se abastecer, e assim a lâmpada vai continuar. Ficaram sem combustível. E porque o combustível acabou, as lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes abasteceram as suas lâmpadas. Então tens que abastecer as tuas lâmpadas. Você crê, diz amém. Se você não abastecer hoje, amanhã vai ter problema. Calma aí, faz uma viagem daqui até Uíge, na minha terra. Tens que abastecer e saber que vou chegar no Uíge. E se você quiser ir mais além para Malange, vai ter que voltar a abastecer. Se quiser passar de Malange para o Saurimo, vai ter que abastecer. Se quiser ir até no Quando Cubango, vai ter que abastecer. Se quiser manobrar para ir no sul do país, vai ter que abastecer. E a nossa vida é feita assim. Sempre tem que se alimentar na presença do Senhor. Sempre tem que abastecer o teu motor. Tem que colocar combustível. E assim a lâmpada continuará acesa. Ai de ti, se você parar. Lembre-se do azeite da viúva. E ele falou ao profeta Eliseu: meu marido era teu companheiro. Ele também era ministro. Era servo. Só que deixou uma dívida. Depois que morreu, veio o credor. Agora quero o dinheiro dele. E como eu não tenho dinheiro para pagar, quero levar os meus filhos. Em outras palavras, só vou te entregar os teus filhos se você dar o meu dinheiro. Por favor, me ajuda. E o que o profeta falou? O que você tem na tua casa? Só um pouquinho de azeite. Então arranja vasos. Não são poucos, muitos. E o milagre vai acontecer. Começa a encher esse vaso. Sabe o que aconteceu? Enquanto ainda tinha vasos, o azeite se multiplicava. Quando os vasos terminaram, o azeite também parou. Você quer dizer amém? Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, vocês estão convidados para poder participar dos nossos cultos presenciais que nós temos tido na nossa igreja Salvação